Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 16, versículos 14 ao 20. Marcos, capítulo 16, do 14 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Bom, queridos, estar hoje aqui, eu vim por causa de um convite que me fizeram, não é? Alguém me ligou, mandou um convite e falou assim: olha, eu gostaria que você estivesse aqui para trazer a palavra para nós no segundo culto das MMs este ano. Tá bom. E eu, obediente que era, né? Falei assim: não, estarei aí. Mas eu também estou aqui porque eu tenho uma missão que eu recebi do Senhor. E essa missão, ela chegou até nós, começou através dos discípulos, começou através de Jesus, mas ele também ordenou os seus discípulos e chegou até mim. E chegou até mim como? Bom, vou contar apenas um pedacinho assim do meu testemunho. Eu nasci num lar evangélico. Os meus pais, minha mãe era filha de pastor e meu pai era filho de presbítero da igreja. Então a filha do pastor casou com o filho do presbítero e eu e mais 7 nasceram. Eu nasci, não. Somos em 8 irmãos, 4 meninas e 4 meninos. Então, desde cedo, eu recebi a educação, né, cristã dentro da minha casa. Na minha casa tínhamos culto doméstico todos os dias, tá? Minha mãe sempre juntava os filhos e era imprescindível. Nós todos os dias líamos uma passagem bíblica, cantávamos corinhos e orávamos. Inclusive, eu até brinco muito, porque quando eu era criança, a minha mãe sempre assim, teve uma oração longa, sabe? Então ela orava pelos governantes, orava pela família, falava os nomes e orava sempre para os encarcerados. Eu não sabia o que era encarcerados, mas eu cresci, agora eu sei que é encarcerados. Eu também oro também pelos encarcerados, que são aqueles, né, que estão presos lá, né, na prisão. E como é difícil a vida de um encarcerado. Então ela sempre foi uma mulher intercessora. E o tempo foi passando. Eu sou do Sul, sou do Paraná, e nós viemos para o Rio de Janeiro, que a família do meu pai morava por aqui, e nós viemos para cá, e eu conheci, através das minhas tias, a Maranata. Isso tem um tempinho, viu, gente? Eu acho que tem, assim, 77, eu batizei junto com a Marluce, para vocês terem uma ideia. Eu fui impedida várias vezes de batizar, porque eu queria me batizar, mas a dona Zenilda não deixava, porque eu era baixinha, pequenininha, ela não acreditava que eu tinha a idade que tinha, né? A gente tem essa coisa boa, quando a gente é pequenininha. Mas eu estou na Maranata desde 1977. E quando nós chegamos aqui no Rio de Janeiro, eu era da Igreja Batista, mas o meu avô era pastor presbiteriano, aí eu ia para presbiteriano ou para batista. Durante a semana eu ia na batista e final de semana eu ia na presbiteriana com a minha mãe. Era isso. Mas a palavra do Senhor entrou no meu coração, e não é porque eu sou filha
né, de pessoas evangélicas ou neta de pastor, que eu não precisava ter uma experiência com o Senhor. Alguém, né, cumpriu a missão que Deus deu, que foi falar do evangelho para mim, foi de regar essa planta que eu era, não é? Porque planta é assim, né? Tem que ser todo dia regando, tomando sol, né? Porque precisa do sol, enfim, para acontecer tudo. E Deus foi entrando na minha vida, mas eu precisava ter um encontro com Jesus. Eu ainda muito jovem, apenas 10 para 11 anos, ainda muito jovem, mas eu queria ser de Jesus desde pequena. Eu lembro que o pastor estava pregando, eu falei assim, Senhor, eu não quero ficar falando só de Jesus assim, eu não sei quem é Jesus de fato, eu nunca senti nada, eu canto, acho bonito vir à igreja, estar com as crianças, cantar no coral, fazer peça, mas eu preciso saber quem és tu, Senhor. Eu lia muito a palavra do Senhor, e um dia eu lendo a Bíblia, eu senti a presença de Deus falando comigo, falando assim, olha, eu sou o teu Deus, né? Eu lendo, e aquelas palavras se tornaram vida dentro da minha mente e do meu coração. Gente, eu estou ouvindo a voz de Deus. Eu comecei a chorar ali, e quando eu cheguei na igreja, o pastor começou a pregar aquela palavra que o pastor começou a pregar, assim, criaram vida para minha mente, sabe, Marilene? E aquilo foi me enchendo. Só que o Espírito Santo foi tão maravilhoso aquela tarde, que não somente eu, como criança, fui tocada pela presença dele, mas as crianças todas que estavam assim nos bancos da igreja começaram a chorar, assim até mesmo sem entender tamanha alegria, presença do Espírito Santo ali naquele lugar. E eu senti que a transformação, que o toque de Deus para minha vida começou ali. Eu sabia quem era Jesus, o meu Senhor e Salvador. E assim foi, gente. Quando eu fiz 15 anos, para você ver o carinho de Deus para com aquele que o busca. Quando eu fiz 15 anos, no mês dos meus 15 anos, as meninas geralmente gostam de festa, né? De 15 anos, convidar as amigas. Só um instantinho. E eu queria a minha festa de 15 anos também. Só que meu pai ficou sem condições naquele mês de providenciar alguma coisa, né, para fazer para mim. E eu queria muito ser professora, e perguntaram para mim, o que você quer de presente? Aí eu queria um quadro, olha isso, um quadro, um apagador e um pacote de giz. Olha isso, eu ganhei aquilo. Só que eu não tive minha festa. E chegou o meu dia, 15 de junho. Aí eu falei assim, poxa, não vou ter festa, fiquei triste. Aí minha avó, ela morava lá em Ipanema, e ela era da Maranata também. Ela falou assim, eu vim aqui hoje te buscar, porque o Senhor me enviou aqui para te buscar. Ele tem um presente para você hoje. Tá bom, né? Eu vou para a casa da vovó. Aí tá, morando em Caxias, indo para Ipanema, é um presente mesmo, né? Naquela época, principalmente. Aí eu sei que quando eu cheguei na minha avó, à noite tinha um culto, minhas tias muito abençoadas, muito ungidas, cheias do Espírito Santo. Aí começamos a louvar a palavra de Deus e tal, começamos a orar. Olha, sentimos a presença do Senhor ali. Aí, de repente, o diácono Ivan falou assim, Osair, Deus está falando que tem um presente para você nesta noite. Para mim, assim, é para você. Fica aqui no centro da nossa reunião, que nós vamos orar por você agora. Aí, todo mundo estendeu as mãos para a minha vida. Eu ali no meio daquela sala, e eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus, no dia do meu aniversário de 15 anos. Que Deus bom, né, gente? Mas por que você está contando tudo isso, Osair? Gente, eu tenho muita experiência com esse Deus,
Como Deus é bom. Eu estou contando tudo isso para dizer para vocês que o tema da minha mensagem hoje é a grande comissão. Vocês viram que nós lemos o capítulo 16, né, de Marcos, nós encontramos ali a grande comissão. Aquela reunião que Jesus fez com aqueles discípulos foi a última reunião antes dele ir para o céu e sentar junto ao Senhor. Vocês até viram que no final do capítulo a gente leu sobre isso, né? Que de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, essa palavra foi para os discípulos. O que aconteceu ali? Vocês viram que os primeiros versículos que nós lemos, as mulheres, Jesus já tinha sido crucificado e já tinham levado ele para o túmulo, e as mulheres estavam se preparando. Logo no início desse capítulo, fala que as mulheres, 3 mulheres se prepararam e foram lá para poder limpar o corpo, alguma coisa assim. Eu sei que quando elas chegaram lá, elas não viram, encontraram mais o corpo. A pedra já havia sido removida e só viram um anjo. Inclusive, elas ficaram muito assustadas quando viram, né, aquele anjo sentado lá e falou: olha, quem vocês procuram? Jesus? Ele não está mais aqui. Aí elas ficaram assustadas, mas falou assim: olha, vai e fala para os discípulos que ele já ressuscitou. E elas ficaram assim amedrontadas. E você também, eu acho que ficaria um pouco amedrontado. Porque você já viu alguém assim ressuscitar? Eu também não. Eu até lembro que quando criança eu li uma história, uma ilustração de uma moça que morreu e estava, antigamente, né, as pessoas velavam o corpo dentro de casa. Eu sei que aquela moça, ela de repente, ela sentou no caixão. Eu lembro da ilustração que tinha gente pulando a cerca de arame farpado, com a roupa rasgada. Então era assim, até uma coisa engraçada, não é? Mas era assustador. Então, o que aconteceu quando as mulheres chegaram lá, elas não viram Jesus e se sentiram assustadas. Tanto é que elas ficaram com medo e não foram, né, de imediato falar com os discípulos. Então, nós encontramos aqui, tá, a grande comissão. Inclusive, além dessas mulheres, Jesus logo depois se apresentou a Maria Madalena. E Maria Madalena, não, eu vou avisar. Ele pediu também para Maria Madalena avisar os discípulos que ele havia ressuscitado. E eles não acreditaram nela. Ela foi lá, falou para eles: ó, Jesus ressuscitou, a pedra estava removida, as mulheres já estiveram lá, e agora ele esteve comigo. E eles não acreditaram nelas. Por fim, Jesus também andou com 2 discípulos indo para o campo. Aqui nesse capítulo fala sobre isso. E neste andar com os discípulos para o campo, Jesus também falou para os discípulos: avisa os meus discípulos que eu ressuscitei. E os discípulos foram lá, e vocês acreditam que eles também não acreditaram? Olha isso. E aqui eu sei que a ordem foi dada e a missão, né, de falar com eles foi cumprida, e eles não acreditaram. Então, o registro desse encontro, né, final de Jesus com os discípulos, era um domingo pela manhã. A Bíblia também relata isso, que algumas mulheres foram até o túmulo onde Jesus havia sido sepultado depois de sua morte. E elas receberam receberam a presença de Jesus e pediram, e Jesus pediu para que elas se informassem, e eles não acreditaram. E
essas pessoas que não acreditaram, eram os discípulos que andavam junto com Jesus, eram os amigos de Jesus. E tem também um capítulo no livro de João, capítulo 20, que falam que quando Jesus foi morto, né? E eu sei que os discípulos entraram dentro de uma casa e trancaram as portas com medo, porque, como eles haviam dito que no terceiro dia Jesus ia ser crucificado, eles ficaram com medo também de sair pelo lado de fora e acontecer alguma coisa com eles, haver uma cobrança da parte da sociedade, da comunidade ali. Eles ficaram com medo, mas de repente Jesus apareceu para eles. E vocês lembram o que foi que ele falou? Paz seja convosco. E os discípulos se alegraram porque viram Jesus. E logo depois ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Então, quando Jesus entrou lá com eles, eles sentiram a paz, sentiram a alegria e também foram munidos de uma missão, né? Que Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. Mas esse momento final aqui, Jesus já estava ressurreto, estava ali junto com as pessoas e eles não acreditaram. E Jesus aqui, nesse capítulo, ele chama a atenção dos discípulos, porque eles não acreditaram. Ele falou que Jesus censurou a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressurreto. E em seguida, ele dá a grande missão, né, que é a comissão à igreja, não somente para aquele período, mas para todas as épocas, por isso que chegou até nós. Ou seja, a grande comissão, na tradição cristã, foi a última instrução dada por Jesus ressuscitado aos seus discípulos, para que eles espalhassem seus ensinamentos para as nações do mundo, tá? Ela não deve ser confundida com uma missão, né, uma comissão menor, na qual Jesus convoca os 12 para segui-lo como apóstolo. Não é isso. Quando Jesus chamou, né, os discípulos para poder estarem com ele, ele deu também uma missão, mas para estarem ali com ele. Só que quando ele já estaria assunto aos céus, ele deixou uma missão muito maior, apesar da incredulidade dele. Olha, e houve a repreensão de Jesus aos discípulos no versículo 14. No versículo 14 diz assim, do capítulo 16, 14. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Então, aí nesse verso 14, houve uma repreensão. Você está ouvindo aqui que Jesus censurou. Por que Jesus censurou? A ordem, o julgamento que ele pronunciou sobre o mundo com relação a essa mensagem, o encorajamento que ele deu aos discípulos e o registro da atividade da igreja no seu início, que está aqui no verso 19 a 20, é para poder lembrar que ele não veio em vão, que a gente tinha uma missão depois que ele fosse assunto aos céus. Aliás, ele não nos deixou órfãos. Deus, ele é Pai, ele é Filho, ele é o Espírito Santo. Então, quando Jesus foi assunto ao céu, ele deixou o Espírito Santo para que pudéssemos tê-lo perto de nós, tá? Então, o Espírito Santo faz essa ligação, não é? Entre nós, não é? Ele que nos revela, através da sua palavra, essa grande comissão. Então, ainda estamos em missão. Essa missão não foi dada apenas para os discípulos de Jesus. Eu falei que essa palavra chegou até mim através da minha família. Eles me evangelizaram. E alguns pastores evangelizaram vocês. E eu também evangelizei algumas pessoas. Inclusive, né, meu esposo também aceitou a Jesus através de um evangelismo na minha casa. Então, nós
temos que levar essa missão, é pregar o evangelho a toda a criatura. E ainda estamos nessa missão. Essa missão é para mim e para você uma ordenança de Cristo. Em primeiro lugar, que será que aquela repreensão era necessária? Como eu falei para vocês, eles nunca tinham visto alguém ressuscitar. Aquilo foi novidade para eles, apesar deles saberem, eles terem o Velho Testamento para estudarem, apesar dos profetas já terem anunciado que o Messias viria, que Jesus era o Messias, e as experiências que eles haviam tido com o Senhor, porque eles andaram com o Senhor, não é? Então, era natural, não é? Era normal eles, naquele momento, não aceitarem essa morte, não é? Não aceitarem essa ressurreição assim. Precisou o Senhor aparecer para que eles acreditassem. Olha que coisa triste, não é? E Jesus havia ressuscitado, havia revivido, depois de ter vivido aquela morte tão evidente e clara. Eles viram que Jesus recebeu a lança, que Jesus recebeu os pregos nas mãos, e eles ficaram assim, poxa, depois de tudo aquilo, ele ressuscitou mesmo de verdade. Então foi preciso que o Senhor aparecesse. Então Deus queria que eles ficassem convencidos, não porque vissem Jesus, mas pelas evidências, né? Pelo túmulo vazio, pelos testemunhos das mulheres que foram até eles para falar, Jesus está vivo, pelos testemunhos dos 2 discípulos que caminharam com Jesus, e Jesus falou, fala com eles, e eles não acreditaram. Então, eu sei o seguinte, provavelmente Jesus também não vai aparecer aqui para nós, mas ele requer de nós que acreditemos pelas evidências que a Bíblia nos dá, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia fala sobre o túmulo vazio, a Bíblia fala sobre a conversão dos discípulos, e a Bíblia fala também do testemunho daquelas pessoas que viram a pessoa de Jesus, não é? Então, da mesma forma, se nós não crermos como eles não creram, Jesus, o nosso Senhor, nos censura, não só pela incredulidade, que é a falta de fé. E não é a fé cega, viu, gente? Porque ela é baseada em evidências, mas pela dureza do nosso coração. Olha que triste isso. Jesus não censura a gente, pela nossa fé cega. Ele censura a gente por não crermos em sua palavra. Nossa, eu já tenho feito tantas coisas no meio de vocês. Eu já me apresentei através da palavra, e vocês não estão acreditando ainda, não é? É igual Tomé, só acredita se você vê. Jesus teve que mostrar, toca aqui, nos cravos, toca aqui na minha mão perfurada, vem aqui ver de pertinho. Então, ele falou com Tomé, falou assim, só porque você viu, você creu, mas bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Esse bem-aventurado sou eu e você, porque o evangelho chegou até nós, e hoje há uma pessoa aqui no nosso meio que nos convence do nosso pecado, da nossa impureza, de tudo de ruim que nós somos, não é? Porque nós somos de natureza adâmica, ou seja, o pecado original já nasce conosco. Aí você fala assim, Osaí, e aí? A gente tem que sair para evangelizar? Temos que sair para evangelizar, porque o Senhor Jesus, apesar de nós, ele morreu na cruz do Calvário, se fez sacrifício por mim e por você. Antigamente, para perdoar os pecados, os sacerdotes precisavam levar oferendas, sacrifícios, para que pudesse receber o perdão. Mas hoje o sacrifício já aconteceu por mim e por você. O sacrifício foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, queridos, e quem convence
o nosso coração, a nossa mente, é o Espírito Santo de Deus que está aqui no nosso meio, que é a terceira pessoa da Trindade. Olha que coisa maravilhosa, não é? Então, os discípulos tinham todas as evidências para acreditarem e não acreditaram, porque havia uma dureza, né, no coração deles. Poxa, eles já sabiam do túmulo vazio, já tinham sabido das mulheres e já sabiam de dois amigos, né, que vivenciaram. Olha, ele apareceu para nós, e eles não acreditaram. Então o Senhor Jesus, ele chamou a atenção dos discípulos ali, não porque eles não tinham visto ainda Jesus, mas por causa da incredulidade, que é a falta de fé, não é? E aqui, o que a dureza de coração tem a ver com isso? Então eu estou falando aqui que o nosso coração, por definição, ele é inimigo de Deus. Ele é. Se for vir para a igreja, ter que fazer alguma coisa, a nossa carne, o nosso corpo sempre diz o quê? Não, eu vou lá, eu vou. Não, diz não. Às vezes nós estamos cansados, desanimados. É tanto impedimento que a nossa carne traz, né, para nós, que a gente quer ficar em casa. Agora é um feriado, tem uma visita amanhã, tem alguém no hospital. Não sei se eu vou não. Olha, o tempo está tão gostoso, né? Eu acho que eu vou para a praia. Eu acho que eu vou ficar em casa tomando banho de piscina. Eu acho que vou tomar um solzinho. Não, eu acho que eu vou arrumar o meu armário. E não arruma nunca. Você vai ficar em casa, o armário vai ficar lá, você vai fazer tudo e não vai arrumar o armário e nem tampouco fazer a visita. Por quê? Você estaria fazendo uma vontade de Deus, que a Bíblia nos fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas se você não ama nem a você mesmo, como é que você vai fazer? Então você tem que ficar ali mesmo, prostrado, deitado, entendeu? E não fazer. E quando a gente faz, como há gozo no nosso coração, como a alegria na nossa alma. Aquela pessoa é abençoada, você é abençoado, a família é abençoada, e o Espírito Santo de Deus recebe aquele carinho, né, que você pôde fazer. Então o nosso coração, por definição, ele é inimigo de Deus. Ele é hostil, sim, tá? Não tem isso de neutralidade, não. Uma pessoa neutra, assim, Osaia, eu não sou hostil, meu coração não é hostil, não. Eu não sou evangélica, mas também não sou católica, mas também não faço mal a ninguém, entendeu? Não. Você não é neutro. Ou você está de um lado, ou você está de outro, né? A Bíblia diz assim, que Jesus disse assim, quem não ajunta comigo, espalha, não é? Então é dessa forma. Então nós nascemos, né, neste mundo já inclinado para o mal. É o pecado original que eu falei para vocês, né? O pecado, a natureza adâmica, né? A dureza de coração, para vocês entenderem melhor, significa a indisposição que o nosso coração tem de crer em Deus e nas evidências que Ele nos dá, de sua existência, que é poderoso para responder às nossas orações e nos atender, ok? Então é assim, naturalmente nós somos muito indispostos, né, em crer em Deus, e é isso que a Bíblia fala que chama de dureza de corações, da dureza, né, do nosso coração. Temos tantos sinais da ressurreição de Cristo, tantas evidências que Deus existe, temos tanta prova, não é? Olha aí, está aí a natureza tão bela, as descobertas, não é? Da grandeza e majestade de Deus, né, na criação. A descoberta também, por exemplo, do ser humano tão complexo, a inteligência e o propósito da descoberta da informação do DNA. Olha só, tanta coisa boa. É Deus que nos dá inteligência. É dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Você não tem que se achar o tal intelectual. Você pode até ser intelectual porque você
estudou, buscou conhecimento, mas sem Jesus, nem o intelectual, sabe? É intelectual, porque nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, e é dele que vem a sua sabedoria, é dele que vem a sua inteligência, é dele que vem o ar que você respira, é dele que vem a sua saúde. Porque sem saúde você pode ter o conhecimento que for, querido, você vai ficar na cama, né, dependendo dos outros. Olha que coisa triste. Mas quando Jesus, ele dá sinais para que a gente possa crer nele. Então a ciência se multiplicou, né, cresceu, o conhecimento cresceu, mas tudo vem de Deus. Então, gente, tanta coisa que podemos dizer que é sinal, né, do Senhor, da existência de Deus. O testemunho, por exemplo, de 3 bilhões de pessoas, né, que dizem que Ele existe. Então você não pode ir contra esse fato. Não pode, porque realmente é verdade. Eu me lembro que eu trabalhava no Parque Nacional da Tijuca e chegou lá um técnico ambiental, um homem muito inteligente, engenheiro ambiental, e também fez direito. Ele era também, tinha direito ambiental. Eu sei que ele é um analista muito, muito inteligente. Ele falou assim para mim: Osair, você sabia que Jesus, ele não existiu? Foi uma criação do povo que precisava de um Deus. Aí eu falei assim: Senhor, e agora? Eu falei assim: você sabia que Jesus existiu? Tanto é que ele chegou até mim e eu posso afirmar para você que ele existe. Se eu estou respirando esse ar, essa natureza, que é a Floresta da Tijuca, né, maravilhosa, tudo isso foi feito por ele. E a Bíblia fala que tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí eu fiquei assim muito preocupada. Já até dei esse testemunho aqui. Eu fiquei muito preocupada assim, falei assim: meu Deus, será que eu estou sendo bênção aqui neste lugar? Porque onde eu trabalho, eu não fico também, né? Mas quando tem oportunidade a gente vai. Aí eu falei assim: meu Deus. E eu trabalhava, queridos, com a minha chefe. Até o Rômulo comentou sobre isso esses dias. A minha chefe, ela era espírita e ela era filha de santo. Olha isso. E na outra mesa tinha o pai de santo, que trabalhava na mesma sala, que era pai dela. Mas ela era minha chefe. E ela, olha só como é que o inimigo é sujo, ela obedecia a ele. Que coisa triste, não é? Ele nos subjuga, não é isso? Então, eu falei assim: Senhor, ali tinha essa dupla, e tinha um que também estava afastado do evangelho, e tinha eu, cristã e esposa de pastor. Eu falei assim: Senhor da glória, porque eu era coordenadora de funcionários lá na Floresta da Tijuca, só que eu fiz muitos cursos, né, meio ambiente, da questão ambiental. Então, quando teve uma vaga no NEA, que é Núcleo de Educação Ambiental, eu tinha todos os cursos que eu poderia dar, curso de capacitação para outros. Aí eu fui para lá, fui chamada. Até gostei, porque eu sou professora, não é? Então a gente já tem a didática e tal. Aí fui para lá. Mas quando eu cheguei, aí fiquei sabendo, né, quem eram as pessoas que trabalhariam comigo. Eu comecei a orar, a buscar em Deus: Senhor, eu preciso fazer a diferença aqui nesse lugar. Eu me lembro que eu fui para uma comunidade fazer um projeto junto com o grupo, e chegamos lá, tal. Eu falei assim: meu Deus, eu não sei se eu sou para essa área aqui e tal. Eu sei que eu não fui na segunda vez. Eu falei assim: Senhor, mas me mostra se é a tua vontade para que eu faça parte desse projeto mesmo, que eu esteja lá. Aí tá bom, eu não fui. Quando o pessoal que foi, né, o pessoal foi com a viatura do IBAMA, foi lá, tal, deu a aula e voltou. Aí
trouxeram um presente para mim. Eu, como assim presente? Não, tem uma moça lá que ela gostou tanto de você, que ela pensou que você ia hoje, ela fez um presente para você. Era uma artesã e teceu lá uma toalha, sabe, com o meu nome, fazia bijuteria, tinha presentinhos, sabe, que aquela moça mandou. Eu falei assim, Senhor, então eis-me aqui, eu já estou lá nesse projeto. E comecei a participar. Eu sei que nesse projeto nós tivemos oportunidade de falar de Jesus, e um dia o Rômulo foi junto comigo, e nesse dia o Rômulo teve a oportunidade de pregar o evangelho nesse projeto. Mas no Ibama, né, lá na Floresta da Tijuca, lá com esse engenheiro ambiental, eu sei que eu falei assim, Senhor Jesus, me ajuda, Senhor, eu quero fazer a tua vontade aqui também, eu tenho uma missão aqui também, Senhor, essa missão chegou até mim, eu preciso. E chega no final do ano, os pastores ficam assim, o que vocês evangelizaram esse ano? Quantas pessoas vocês ganharam para Jesus? Meu Deus, eu não ganhei ninguém para Jesus, eu estou muito ruim mesmo. Que missionária é essa que eu sou? Aí, quando chegou, assim, véspera de Natal, aí outro técnico ambiental chegou para mim e falou assim, Osaí, me ajuda, que nós vamos fazer um momento aqui de confraternização, porque é véspera de Natal. Aí, na hora de ir embora, olha isso. Aí ele disse, olha, tem uns panetones, tem uns vinhos aí, você me ajuda. Tá bom. Aí eu fui, arrumei a mesa, parti os panetones, né? E coloquei, não tinha copo, coloquei assim, eles tomam vinho, então coloquei o vinhozinho, né, nos copinhos de café. Aí fiz uma mesa, parecia a Santa Ceia. Aí eu falei assim, doutor Fernando, eu vou lá avisar meu marido, porque ele já chegou, e ele está lá no carro, ele está me aguardando, então eu vou falar com ele que vou demorar um pouquinho mais. Aí ele tinha me chamado para fazer a prece. Aí ele disse, mas o seu marido não é pastor? Eu falei, sim, é. Então chama ele para fazer a prece. Aí eu, então tá bom, vou chamar. Aí fui no carro assim, Rômulo, olha, você foi convidado para fazer a prece. Aí, como assim? Você vai ter uma confraternização agora, aí tá superintendente do Ibama, toda a diretoria já está reunida, está faltando só a guarda municipal chegar, mas vamos para lá. Aí quando ele chegou, o Rômulo chegou, pastor viu pão e vinho, o que é? Santa Ceia. Aí o Rômulo ali falou do nascimento de Jesus, a importância do Natal, quem foi Jesus, e ele ministrou e falou de Jesus, né, quem era o Salvador, o que Jesus tinha vindo fazer neste mundo, falou do pão, o que significava o pão, o que significava o vinho. Eu sei, meus irmãos, que no final a superintendente de lá virou e falou assim, olha, eu gostaria de agradecer porque Deus colocou, falou assim mesmo, Deus colocou um anjo aqui para trazer o momento mais importante para nós neste ano, que está sendo essa reunião aqui. E eu queria agradecer, porque todas as vezes que nós estávamos enfrentando os problemas aqui, nós chamávamos a Zazá para ela fazer uma prece. E ela sempre nos atendeu, e sempre os dias aconteciam, né, que dava tudo certo. Ela não falava bênção, né, mas acontecia uma coisa boa. Olha, gente, não é porque eu sou boa, não é porque eu sou melhor do que o outro, não, mas eu pedia sempre a Deus, Deus é meu amigo, nós temos esse relacionamento, e olha que apesar desse relacionamento, não é? Ele é o meu Senhor, eu o sirvo. Os discípulos também tinham esse relacionamento. Olha que eu falei de Jesus, aquele que eu nunca vi, mas eu senti e tenho uma experiência com ele. E os discípulos, eles caminharam com Jesus, eles participaram dos milagres de Jesus, sabiam que ele era detentor de todo o poder nos céus e na terra. E ainda assim, a incredulidade, por causa da dureza do coração deles, eles ainda titubearam na hora de saberem que Jesus havia ressuscitado. Mas como o Senhor é muito bom, gente, e Ele é
misericordioso, ainda assim, Ele soprou sobre eles, né? Deu a missão para a vida deles, para que eles pudessem fazer as obras que Ele fez. E a Bíblia fala que ainda alguns fizeram maiores ainda, não é? Então, eu quero proclamar essa missão que Deus me deu, porque Ele deu a missão. É a missão para a gente ir e pregar. Foi essa a missão que Ele deu para os discípulos. Mas a gente só pode ir e pregar se a gente conhecer o objeto da nossa missão. Estou chamando Jesus de objeto, mas, né, no caso, quem é a pessoa, sobre quem nós vamos falar. E os discípulos receberam essa missão. E foi uma ordem dupla: o ir e pregar. E esse versículo, né, resume muito bem qual é a tarefa da igreja. Então, a tarefa da igreja é ir, cumprir essa missão, não é você sair da igreja, não é você só visitar casas de recuperação. Porque às vezes, irmãos, nós confundimos muito o que é missão, para pregar o evangelho, para falar de Jesus e fazer uma ação social. Porque ação social, né? Até as empresas hoje em dia têm desconto, né? Imposto de renda, se fizer uma ação social. Então, queridos, muito cuidado, porque tem muitas igrejas, infelizmente, que estão misturando as coisas, falando sobre ação social como se fosse uma missão. Claro que a Bíblia também fala que a fé sem obras é morta. Mas a gente está falando aqui de uma missão de levar o evangelho de Cristo. Porque tem missionários que estão lá na Índia, que estão na África, e eles estão lá passando as mesmas necessidades que os moradores daquela região, mas eles estão lá firmes, dando as mãos para aquela comunidade, abençoando, trazendo alento, porque independente de ter roupa, de ter sapato, de ter alguma coisa para você poder usufruir, um carro, uma casa, olha, nada disso tira ou dá, ou traz alegria para o seu coração. Você fica alegre momentaneamente, não é? Pessoa que às vezes tem um recurso financeiro muito grande, tem tudo, e sabe, e nada daquilo traz tanta satisfação. Mas quando Jesus entra na nossa vida, gente, a transformação, a alegria vem, a paz vem, e o entendimento de que nós temos uma missão. Quem teve encontro com esse Jesus tem esse entendimento. Então, primeiro, a igreja precisa ir, e depois a igreja precisa pregar. Essa é a tarefa, né, para a gente cumprir. Essa é a missão. A igreja não pode ficar de ir, entendeu? A igreja precisa ir. A igreja precisa entender, tá? Porque assim, tá na igreja, gente, é muito bom. Temos aqui, olha, eu nasci, né, aqui na Maranata, eu era da igreja lá da rua José de Alvarenga. Então, essas meninas aqui, Thelma, Rutinha, Vandelice, Nelly, nós éramos adolescentes lá na igreja. Então, é muito agradável estar na igreja com a nossa família. Que ambiente bom, não é? Não, a Rutinha era pequenininha, eu dei aula para ela, para o irmão dela. Ela está aqui, ó, se manifestou. Você é novinha, querida, você é novinha. Velhinha só eu e Thelma. Né? Esse ambiente da igreja é muito bom, né? Estar com a família, trazer a família, domingo as reuniões agradáveis, nós cantamos hinos, não é? Música gostosa, depois às vezes a gente sai ainda para comer uma pizza, tomar um cafezinho, é muito bom, mas isso não é tudo, tá? Porque de repente a igreja vira somente isso, um encontro de amigos. E Deus não quer isso, Ele tem muito mais, não é? Aqui não é um local de encontro para essa finalidade. Aqui é um local
de encontro para nós adorarmos a Deus, ok? E você pode cumprir a missão do Senhor indo, evangelizando no ônibus, evangelizando. Você não precisa ir para a África para evangelizar. No seu bairro, na sua faculdade, na sua família, vivendo uma vida piedosa, vivendo uma vida de servo do Senhor, de obediência à palavra de Deus, não é? Então a gente precisa, às vezes, ir. A gente pode ir, os missionários falam, a gente pode ir através do missionário, ajudando financeiramente, orando por ele, mas a gente também pode ir na nossa vizinhança e vir à igreja com essa função de missão. Estou indo para a igreja com uma missão, buscar a presença do Senhor, né, encher a minha vida com esse amor, com essa alegria, para sair e também evangelizar. E pregar o evangelho é fundamental, né? Então o evangelho é esse. É a boa notícia, é a boa nova de que Ele vive, que Ele ressurgiu dos mortos, Ele morreu pelos nossos pecados, né? E agora, por causa disso, pode perdoar pecados dos pecadores arrependidos. Essa é a missão de pregar o Evangelho. E os discípulos, eles entenderam isso no final, porque depois que Jesus foi assunto ao céu, ele ressuscitou, os discípulos ficaram e cumpriram as suas missões, independente do seu final, viu? Como carne, como humano, porque todos os discípulos passaram por momentos difíceis e morreram muito feios. Se você souber a história de cada discípulo, né? Um morreu crucificado de cabeça para baixo, outro decapitado, outro apedrejado, mas mesmo assim, eles nunca desistiram, porque este amor que inundou o coração deles para ir, para pregar, era Jesus, o Filho do homem, que veio salvar e buscar o que se havia perdido. Quem havia perdido? Eu e você, e nós fomos achados desse Deus maravilhoso. Por isso, querido, hoje eu estou aqui falando para você desse amor, desse evangelho que transforma vidas. Não fui apenas eu que tive um encontro com Jesus. Todas as pessoas que estão aqui, essas mulheres que cantaram aqui, elas também tiveram um encontro com o Senhor Jesus, foram transformadas pelo poder de Deus. E hoje, quando a gente sai, a gente prega, não é? A gente fala da boa nova, a gente fala dessa notícia de que Ele vive, Ele ressuscitou e está no nosso meio, viu? Então você, querido, pode estender a sua mão hoje aí, tocar nesse Deus maravilhoso. Senhor, eu estou aqui, olha, eu estou aqui acabado, não sei nem o que vai ser amanhã, meu dia, eu vou trabalhar amanhã, estou com um problema na empresa. Senhor, eu não sei como está a minha situação na minha família. Ó Deus, tem misericórdia dos meus filhos, tem misericórdia da minha esposa, do meu esposo. Eu estou aqui aflito, Senhor, mas esse Deus que morreu, ressuscitou e que trouxe esse evangelho transformador para a minha vida e para a sua vida, está aqui hoje. Ele não é história de carochinha. Alguém contou para mim, alguém falou para Osaia, a mãe dela falou para ela, que ela falou para o filho, que falou para a namorada, que falou para não sei quem. Não, essa história, ela vem com vida. Essa palavra aqui, ela é tão viva que ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Aquela espada que corta dos 2 lados. Para pensar, ela é mais penetrante do que isso. Então, basta que você abra o seu coração e o Espírito Santo vem, Ele lava, Ele te purifica. Você está sujo? Osaí, você não sabe dos meus pecados, Osaí, por onde eu tenho andado. O Senhor hoje fala contigo, Ele quer te resgatar, mas Ele não arromba coração. Você precisa abrir o seu coração. Ah, Osaí, eu tenho que ir primeiro, eu tenho que mudar minha vida, depois eu vou. Não, a Bíblia diz assim, você tem que vir como você está. É Deus pedindo, venha como está.
Ele vai transformar a sua vida. É esse poder transformador que está presente aqui nesta noite. Ele falou aqui que os discípulos fariam as mesmas coisas e fariam maiores que ele. Ele deu essa missão aos discípulos e também está dando essa missão a você. Basta você crer. E o Espírito Santo de Deus está aqui hoje. Ele quer te curar, Ele quer te libertar e principalmente Ele quer te salvar para te dar essa missão de ir pegar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos para o reino de Deus. Essa é a nossa maior missão, é pregar o evangelho. Não importa, senhor Zair, olha, as pessoas que convivem comigo são pessoas tão duras de coração. Eu não estou perguntando se ela é dura de coração, se elas são boas, fáceis de ouvir. Olha isso, Jesus não está preocupado com isso não, sabe por quê? A semente é boa, meu querido. Faça a sua parte que o Espírito Santo de Deus faz a dele. É assim que tem que ser. Fala desse Jesus que morreu, mas que ressuscitou e vivo está entre nós. Vamos nos colocar de pé. O tempo já acabou. Jesus deu essa missão para os discípulos, mas Ele está dando essa missão para você também. Ele deu essa missão para mim. Eu não sou pregadora, viu, gente? Nem sou pastora. Mas o que está aqui dentro do meu coração é mais forte do que ser pregadora, de ser pastora. Eu sei que um dia eu tive um encontro com esse Jesus e Ele transformou a minha vida, lavou a minha mente, o meu coração, restaurou-me. E é isso que Ele quer fazer com você nesta noite. Está difícil? Vem aqui no altar do Senhor, que o Espírito Santo de Deus quer te tocar, quer falar com você, quer transformar, quer te curar, quer te liberar, quer transformar a sua vida, quer regenerar você para a glória do nome dele. Assim como os discípulos ficaram incrédulos, né, de receber a notícia que Jesus ressuscitou. Não fique incrédula não, não fique incrédulo não. O Senhor está aqui, está vendo tanta gente. Será que tanta gente está mentindo assim? Não, não estão mentindo, porque a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia diz que Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vai a Deus senão por mim. Então o encontro com Jesus foi marcado hoje aqui, nesse altar. Venha como você está. Não fica assim, o que o outro vai pensar? Não liga não, você que vai responder diante de Deus, ok? Pastor Sérgio, tá aí? Enquanto nós cantamos, venha no altar do Senhor. De repente, você está aí afastado, né? Não está cumprindo o ID de Jesus. Fala assim, Osair, eu acho que eu não sou digno. Você é digno sim, vem aqui no altar do Senhor. Ninguém aqui é digno, ninguém é melhor que ninguém. Mas é a presença do Senhor na nossa vida que faz a diferença. Venha se encher da presença do Senhor, no nome de Jesus. Eu carregava o peso do pecado. Olha só. Até que Deus... Baixinho. Eu queria dizer a você que você precisa entregar a sua vida na mão de Jesus. E nós gostaríamos que você saísse do seu lugar. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, saísse do seu lugar e viesse aqui em nome de Jesus. Nós vamos orar e vamos entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Você ouviu a palavra de Deus com clareza aqui. A palavra de Deus pregada com clareza. Nós queremos dizer para você que existe esperança para você. Existe uma vida eterna para você, separada. Mas você precisa... Para que Deus, você ouviu a palavra de Deus, você creu nisso, quer que nós oremos por você, quer entregar a sua vida a Jesus, sai do seu lugar e venha em nome de Jesus. É um momento que nós estamos dando de oportunidade para você, porque o Espírito Santo está tocando no seu coração agora. Eu me lembro que o pastor Paulo uma vez contou que um amigo, ele, toda vez que ele ia na igreja, o pastor fazia apelo, ele queria ir, mas sabe o que acontecia? Toda vez que ele ia, o inimigo segurava ele na cadeira e ele ficava preso. Aí um dia ele disse assim:
eu não vou lá na frente hoje nada não. Vou levantar e vou no banheiro. Aí o inimigo não segurou ele na cadeira, ele levantou e saiu e veio aqui. Foi na frente e entregou a vida para Jesus, e a vida dele foi transformada. Espírito Santo está chamando você hoje. Se Deus está falando no seu coração, enquanto nós cantamos esse hino, vai saindo do seu lugar. Mas nós gostaríamos também de convidar pessoas que estão aqui hoje, que sentiram um chamado de Deus para pregar o Evangelho, estão sentindo o chamado de Deus para pregar o Evangelho. Depois dessa palavra, sai do seu lugar, nós já vamos terminar já, em nome de Jesus. Saia e venha em nome de Jesus. Vai. Aproximados depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, antes de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Você pode vir. Cruz do Salvador, Deus te abençoe. Os sonhos mortos de um Pode sair do seu lugar. que era O Espírito Santo está tocando em você, saia. Deus, mas pelo seu favor, meus sonhos reviver. Eu também morri. Aleluia. Ele foi aos céus, eu também vou subir. Eu vou subir, eu vou subir. Depois Aleluia. Nós vamos orar por essas pessoas. Eu queria chamar o Ronaldo aqui. Cadê o Ronaldo? Ronaldo faz aniversário amanhã, né? Faz 23 anos amanhã. 43, não é isso? Nós vamos orar por ele. Senhor, louvado seja o teu nome. Toma nas tuas mãos cada uma delas, Pai amado. Guarda na tua presença. Consola, dirige, orienta, meu Deus amado. Entra no coração delas como tu entraste no coração da Osaí. Talvez alguém que esteja por aí, Senhor Deus, no auditório, que não veio aqui por timidez, algum problema, mas nós sabemos que talvez ele possa estar recebendo Jesus no seu coração aí onde está. Nós colocamos diante de Ti também essa vida, Pai amado, e Te pedimos, faz um milagre na vida dela, Senhor. Toma nas Tuas mãos cada vida aqui, toma nas Tuas mãos também o Teu servo Ronaldo, Jesus amado, que está aniversariando amanhã. Jesus, Tu sabes o que ele precisa, Senhor Deus amado, o que ele está clamando por Ti, precisando, meu Deus. Atende o clamor da sua vida, em nome de Jesus. Presenteie o seu filho amanhã, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. Amém.